Agora, vamos entender o que é economia. Eu vi que tem um vídeo lá no teu canal lá que você explica como funciona a economia. Explica pra gente como funciona a economia. Explica como se você estivesse falando com alguém que é bem burrinho, tá? No caso, eu. Então, conta aí. Que na verdade é o tema desse livro, né? Da fábula do Estado da Ilha. É como a economia funciona, que né? são os vídeos lá que você fez, né? Que aí eu explico como ela funciona, né? Uhum. E aí já em primeira mão aqui pro Pobre Show, a continuação desse livro vai ser como a economia deveria funcionar. Ah, boa. Como a economia deveria funcionar. Uhum. Esse livro basicamente é um manual de introdução à economia que são estudadas nas escolas de economia, né? Tá. Então ela tem uma visão muito liberal mesmo de economia. A economia, na realidade, a minha crítica é porque a gente está tratando a economia como um fim. A gente está tentando adequar a sociedade para ela funcionar como a gente acredita que a economia deveria funcionar. Uhum. E a economia não é um fim, a economia é um meio. Né? A gente tem que fazer com que a economia funcione para que a gente tenha uma sociedade melhor. Mas a economia é tudo que envolve o dinheiro numa sociedade? A definição clássica, assim, a economia é o estudo da escassez. Caramba, o estudo da escassez? A definição? Em teoria, todos os recursos são escassos, né? Não existe... Lá no início, quando eles começaram, tinha gente que falava, não, mas o ar não é... Né? É infinito. A água, enfim, não. A gente já descobriu que também é escasso, né? No limite, todos os recursos naturais são escassos. Então, a economia, estou dando esses exemplos mais abstratos, mas é escasso, né? Essa bananinha aqui é escasso. Não tem para todo mundo se todo mundo quiser. Então, em algum momento, o preço se ajusta a essa escassez. Porque né? tudo vai acabando e vai ficando mais caro. Isso. Então, a economia é o estudo da escassez. Quando a gente olha, sei lá, o que a gente vê no dia a dia, na televisão, né, no jornal, a grande discussão de inflação, de taxa de juros, também é um estudo da escassez, né? Porque aí, teoricamente, a inflação é um desequilíbrio entre oferta e procura. Tá. Então, eu tenho um recurso limitado aqui na oferta. Se a demanda ultrapassa a minha capacidade de ofertar, eu gero uma pressão sobre os preços que gera inflação. Foi o que aconteceu com o papel higiênico na época do Covid. Exatamente. Que tipo assim, não nem lembro por quê, mas começou a diminuir. Ou o que aconteceu nas prateleiras da Venezuela, né? Foi na Venezuela, né? Que estava caríssimo, as coisas que não estavam produzindo não tinha mais. Você tem muito mais procura do que produtos sendo ofertados, né? Então, mas até para aquilo que não está fazendo falta, porque assim, pensando nisso, dá a impressão de que quanto menos uma coisa tem, mais cara ela vai ficando. Mas também tem como uma coisa ficar mais cara sem ela tá... É que tudo, na verdade, vai acabando, tudo né? tem esse desequilíbrio, né? Mas o grande problema que a gente está enfrentando é que a política monetária atua para reduzir a demanda. Uhum. Só que quando ela reduz a demanda, ela reduz a capacidade de ofertar também. Como assim? Porque imagine, eu tenho a capacidade, que a gente chama de capacidade ociosa, eu tenho uma pequena capacidade ociosa na oferta. Sei lá, eu tenho na parte de alimento, café, que está aí com esse problema de preço. Eu tenho uma quantidade de café aqui que está muito maior a capacidade que eu tenho para ofertar do que de gente querendo comprar café. Tá. Quando essa demanda por café aumenta e eu não consigo aumentar minha capacidade de produzir café, eu vou gerar um desequilíbrio, vou ter muito mais gente querendo comprar café do que café para ser vendido, vai existir uma pressão sobre o preço, a tendência é que o preço de equilíbrio suba. Tá. Isso é o que a gente chama de inflação. Tá. Né? Só que a gente está olhando para a política monetária, quando eu subo a taxa de juros, eu diminuo a demanda agregada. Porque aumentar a taxa de juros é tirar crédito do mercado, tirar liquidez. Lembra que a gente falou lá do mercado interbancário? Quando o Banco Central está praticando a política monetária, o que ele está fazendo é tentando regular essa reserva que tem no sistema financeiro de dinheiro e título público. Então, quando ele aumenta a taxa de juros, ele está falando, compre os títulos públicos que agora eu estou pagando mais. E aí os bancos compram os títulos públicos, aí ele aumenta a sua reserva de título público e diminui a sua reserva de dinheiro. Então eu tiro dinheiro de circulação. O Banco Central tira dinheiro de circulação. A parte mais visível é o crédito. Né? Quando você aumenta a taxa de juros, fica mais caro o cara financiar usar cartão de crédito, comprar geladeira em 40 vezes, vai ficando mais caro. Tem uma tendência de eu diminuir também a procura por esses produtos. Então, quando eu tiro o crédito também, eu estou reduzindo a demanda. Tá? Só que o problema no Brasil não é só de demanda, é de oferta. Porque quando eu aumento a taxa de juros, imagina, eu sou uma indústria de geladeira. Para que eu vou aumentar a produção de geladeira se, primeiro, sinal, o Banco Central está aumentando a taxa de juros para reduzir a demanda? Vai ter menos gente querendo comprar geladeira. E mesmo que eu quiser produzir, ficou mais caro eu produzir geladeira. Porque o custo de capital aumentou. Você se lasca de qualquer forma. Se eu precisar de financiamento para produzir mais geladeira, ficou mais caro. Então, você não só reduz a demanda agregada, como se reduz a capacidade ou o ímpeto que os empresários têm de ofertar mais. Tá. Então, você
engessa a sua economia, é o problema que o Brasil sempre teve e continua tendo. Mas esse assunto é interessante, eu quero me aprofundar. Primeiro eu vou falar o que eu entendo, e aí você me corrige. As coisas estão ficando muito caras. A paçoca está cada vez mais cara. E aí, com isso, por causa da inflação. O amendoim, sei lá, tá caro. E aí a paçoca que antes era R$1, passou a valer 2, 3, agora estão metendo na faca, cobrando R$4 cada paçoca. Só que isso acontece com o carro, isso acontece com a casa, isso acontece com a xícara, com a geladeira. O governo pensa, caramba, tá tudo muito caro, tá todo mundo começando a meter a faca. E quanto mais as pessoas continuarem comprando, mais vai continuar crescendo mesmo, porque tá muita gente querendo. Aí o governo pensa, como é que a gente vai paralisar isso? Porque senão daqui a pouco, meu Deus do céu, vai estar R$1.000 uma paçoca. Aí eles pensam, vamos diminuir, vamos pensar numa forma de fazer com que as pessoas parem de comprar, porque se ninguém está mais comprando, eu vou ter que abaixar de R$4 para R$3 para ver se compram. Como que o governo faz as pessoas pararem de comprar? Aumentando os juros. Então o financiamento vai estar mais caro, o cartão de crédito vai ter juros mais caro, o empréstimo vai ter juros mais caro, consequentemente, o brasileiro fica com menos dinheiro e para de comprar e o preço disso tende a aumentar. Mas o que tem de errado nessa ideia e qual seria a alternativa? Porque tem uma coisa que eu falo muito no canal que é assim, né? Ah, por que um tênis está custando 2.000? Porque tem trouxa que compra. Então eu sigo um pouco essa linha. Sempre que tem um trouxa que está comprando, os caras vão enfiar a faca e vai aumentar o mesmo preço. Mas como que eu faço para cortar isso e diminuir o preço das coisas sem impedir que as pessoas comprem? Porque pelo que você está falando, a crítica é, se eu aumentar juros, eu ferro tanto a população quanto o cara que vende paçoca. Então eu prejudico. Qual seria a alternativa, então, sem ser o aumento de juros? Porque é o aumento de juros que faz as pessoas pararem de comprar e é o parar de comprar que faz com que o preço caia de novo. Tem alguma alternativa? Você tá vendo? É porque, assim, a gente acostumou... E eu tô viajando ou é isso? Não, o seu raciocínio tá certo, só que é só uma parte do raciocínio. Mas qual que é a gente acostumou a raciocinar só em cima da demanda. Então, todo o exemplo que você deu faz parte sob o ponto de vista da demanda. Muita gente querendo a paçoca. O que a gente não quer é que os preços subam fora de controle. Uma pequena inflação, ela é bem-vinda. Então, uma pequena inflação mostra sinal de atividade econômica, de crescimento econômico, né? Pelo menos sob o ponto de vista da demanda. A gente tem que começar a olhar pelo lado da oferta. Qual que é uma forma, no mesmo exemplo que você fez, aumentou a demanda por paçoca. Você é o cara da indústria de paçoca. Se o Banco Central não tivesse uma política monetária tão proibitiva e você soubesse que essa demanda ia continuar subindo, qual que seria o seu, que a gente chama, tem um livro que chama Animal Spirits, né? O espírito animal do empresário. Qual que seria o seu motivador? Opa, a demanda está subindo, vou produzir mais paçoca, que eu vou vender muito mais, né? Sim. E aí você vai lá, compra mais maquinária na sua indústria, contrata mais... Planta mais amendoim. Seus fornecedores de amendoim, manda mais amendoim, porque, pô, a demanda paçoca aqui bombando. aumentou, tá bombando, vou aumentar. Minha empresa aqui vai dobrar de tamanho. Aí você investe na oferta, você vai ter mais paçoca para vender, para atender essa nova demanda, e o preço de equilíbrio tende, se subir um pouquinho sob controle, que é o sistema de metas de inflação, tudo bem, né? Vou ter uma pequena inflação, mas, puta, minha empresa agora tá o dobro do tamanho, tô vendendo... Então você está falando de aumentar a quantidade para que não tenha que subir o preço, mas sim vender mais pelo mesmo preço que estava. Eu não vou diminuir a demanda, eu vou aumentar a oferta para atender essa nova demanda. Entendi. Isso que é crescimento econômico. Se eu ficar aqui, ó, a demanda sobe, aí eu subo a taxa de juros, a demanda cai. Né, e a oferta fica aqui. Tá no mesmo. A economia não cresce. Então eu tenho que ir aos poucos crescendo a minha capacidade de ofertar os produtos. Entendi. E a taxa de juros alta não deixa isso acontecer. Por quê? Aquilo que eu te falei. Aí você e o Duda mesmo. Para que eu vou produzir mais paçoca? O Banco Central aumentou a taxa de juros, vai diminuir a demanda. Entendi. Por que eu vou produzir mais? Então você focaria mais em aumentar a quantidade de produção das coisas para que a pessoa ganhe na quantidade, não no preço mais caro. Exatamente. Isso tem um nome, essa ideia? Chama-se Esses nomes chiques que vocês gostam de falar? Nome chique em economia. Teoria da elasticidade inflacionária, né? Não, você falou metade dela. Assim, a teoria em microeconomia é a elasticidade do preço. É mesmo? Elasticidade? Elasticidade Caramba, do preço e demanda. Totalmente. Elasticidade do preço e demanda.
Então imagine você na sua indústria de paçoca. Como você faz o cálculo da receita da sua empresa para depois fazer? Porque numa DRE, você calcula a receita e depois tudo que vem para baixo, né? Tá. Receita, imposto, custo do produto, despesa operacional até chegar no lucro líquido. Tá. O cálculo da receita é preço vezes quantidade. Uhum. Então, sei lá, você deu o exemplo da paçoca. Eu vendo 1 milhão de paçoca a R$3. Uhum. São 3 milhões de reais de receita na minha empresa. Tá. E aí, esse estudo em microeconomia é justamente como você calibra o preço que você pode praticar, né? Aí você fala assim, bom, se eu aumentar o preço de 3 para 4, eu vou aumentar aqui quase 30% do meu preço, na minha receita. Só que, pô, eu não vou conseguir vender 1.000. Eu aumentei o preço, não vou vender 1.000, vou vender, sei lá, 800. Aí você faz um novo cálculo, 4 vezes 800. Eu aumentei de 3 para 3.200. Compensa, não compensa? Compensa, porque aí eu não vou ter uma capacidade ociosa. Então tem uma série de cálculos em microeconomia que é conhecido como eletricidade do preço da demanda. Caramba, tá. Né? Tá. E aí você faz os cálculos e fala, pô, posso aumentar o preço. Se você chegar à conclusão que se você aumentar, você vai perder muito em quantidade, aí você não aumenta o preço. Toda empresa tem empresa, obviamente, grande, estruturada, faz esse cálculo. Porque, obviamente, você quer ter uma receita maior. Toda empresa quer ter uma receita maior. Quando entra o componente do impacto inflacionário, esse cálculo também é necessário. Porque, exatamente, você fala, bom, mas a demanda está bombando, que é o exemplo que você deu, eu posso aumentar de 3 para 4, vai, né? Eu tenho 1.000 aqui de quantidade, não vai cair nada a minha demanda. Aí eu aumento, ganhei 30% na receita sem fazer nada, só pelo efeito inflacionário. Tá? E aí você começa a fazer esses cálculos. Mas como que eu conseguiria, assim, aumentar os juros impossibilita ou dificulta que o cara produza mais? Como que eu facilito que haja mais produção? Tipo assim, em vez de aumentar a paçoca, ele fazer muito mais paçoca. Seria função da economia ou do governo? Tipo, reduzir imposto, alguma coisa assim? Porque eu entendi o raciocínio. Agora, como que eu faço o cara da paçoca produzir muito mais paçoca para ter lucro em vez de aumentar o preço da paçoca? Primeiro, eu garanto que eu não vou mexer na atividade econômica. Porque senão ele vai ficar com medo. A atividade econômica está aquecendo. Eu, como empresário, é tudo que eu quero. Eu quero ter cliente, né? Se vem alguém, um terceiro, que é o governo, falar assim, não, você não vai ter mais cliente porque eu estou dando porrada neles aqui para eles não comprar, ué. Né? O que é a taxa de juros? Não, você não pode mais comprar, consome menos. Fica todo mundo com o pé atrás com a previsão de juros aumentar. Então, o que as grandes economias, quando crescem, faz? Que é o papel do Estado, né? Primeiro, ele fomenta a atividade econômica, e aí tem todas essas estratégias, uma delas que a gente está falando de política monetária, e por um outro lado, ele garante financiamento barato para as empresas. Só que quando a taxa de juros aumenta, esse aí também aumenta. Também aumenta, do porque BNDES. ele tem algum tipo de relação, ele aumenta. E nem todas as empresas têm acesso ao BNDES. A maioria das empresas vai ter que ir no banco dele. Lá no Itaú, o Itaú fala, não, a taxa de juros aqui é 100% ao ano pra eu te emprestar dinheiro. O capital de giro no banco é um absurdo, né? 3, 4% ao mês, né? Nossa, interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Galera, vocês sabem que um dos pilares aqui do canal é te ajudar a investir para montar o seu patrimônio. E para investir mais, você pode fazer duas coisas: ganhar mais dinheiro e gastar menos. Hoje eu quero dar uma dica para você que tem pets aí e quer economizar. Se você tem algum cachorro ou gato, você sabe que isso aí custa dinheiro. É ração, areia, acessório, medicamento. Então hoje eu quero falar para vocês sobre o Clube Pet Love, que é um clube de benefícios onde você paga uma mensalidade bem pequena, mas consegue ter bons descontos aí que vão te gerar uma economia bem maior que o valor da mensalidade. Com o Clube Pet Love, você faz uma assinatura que pode custar só R$ 9,99 por mês no plano anual, e por fazer parte desse clube, você vai ter 15% de desconto em ração, em petisco, em itens de higiene e 25% de desconto em medicamentos, acessórios, brinquedos, além de ganhar frete grátis em todas as suas compras da Pet Love, que é uma das maiores lojas para pets do Brasil. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Faz de conta que você assina o plano anual e você tem um custo de R$ 200 por mês com ração e outros itens ou medicamentos aí. Você vai ter de 15% a 25% de desconto nas compras e frete grátis. Então, numa compra que daria R$ 200, você pode economizar mais de 30, 40 reais. Já compensa o valor da mensalidade e você ainda economiza mais de 30 reais. E você pode fazer o plano, se não quiser mais, pode cancelar quando quiser. E outra coisa muito interessante, quem é seguidor aqui do Pobre Show
vai poder usar o código Pobre Show. E se fechar o plano anual, ainda vai ganhar 6 meses de graça. Ou seja, o plano anual vai sair pela metade do preço. Dependendo do tanto que você gasta com seu pet, você pode economizar mais de 50, 100 reais por mês. Então aproveita essa promoção. A gente vai deixar o link do Clube Pet Love aqui na descrição, o QR Code aqui na tela. E lembra de usar o cupom POBRESHOW para ganhar os 6 meses de isenção na mensalidade. Baita oportunidade para ter benefício e economia nos gastos com seu pet.